Glória a Deus. Olha só. 2:26. 2:26. Olha o que está escrito aí, irmãos. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Eu vou ler, é isso mesmo que está escrito na Bíblia, talvez você nunca tenha lido. Talvez você nunca tenha lido isso na Bíblia. Mas você vai ler, está escrito. Não gostou, a Bíblia você comprou, pode rasgar a página. Que aí ela não vai ter na sua Bíblia. Mas você não vai apagar isso no registro. Olha só o que está escrito na Bíblia. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade, aflição de espírito. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Glória a Jesus. Hoje eu estive aqui conversando com a liderança. Eu falei com eles que eu ia pregar uma coisa estranha aqui hoje. Mas não vai ser estranha depois que nós terminarmos de falar tudo que nós temos que falar. Porque eu tenho, aos poucos, falado aqui que nós precisamos conhecer o caminho. O caminho do Senhor. E Moisés um dia conseguiu mexer no coração do Senhor quando ele estava disposto a não caminhar mais com o povo. Deus aborreceu com o povo por causa daquela orgia que ele fez, quando eles forçaram Arão a fazer aquele bezerro. E eles adoraram aquele bezerro, fizeram festa. E Deus disse, falou assim, eu não vou mais com esse povo. Eu vou só enviar um anjo. E Moisés, ele disse, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Senhor, faz-me conhecer o seu caminho. Quando ele fala isso com o Senhor fala assim, não, Moisés, eu vou com você. Então, isso me revela, irmãos, que Deus tem extremo prazer quando alguém se manifesta a Ele com vontade de conhecê-lo. Conhecer o seu caminho. Conhecer o caminho que Ele faz. Uma linguagem mais simples, conhecer o rastro que Ele deixa. Deus deixa rastro. Para que nós conheçamos o seu coração. Para que conheçamos o seu modus operandi. A maneira com que Ele faz as coisas. Deus deixa rastro, porque quando nós conhecemos o caminho do Senhor, nós vamos conhecendo o coração dEle, o caráter dEle. Isso é de extrema importância para nós, irmãos. Nós entendermos o que está escrito aqui, porque quando você lê um versículo, eu sei, você pode ficar despreocupado, eu não vou pegar um versículo, um texto fora do contexto, vou construir uma ideia em cima de um versículo. Seria uma má interpretação bíblica. Mas eu começo a ler algumas coisas para você, e vou começar a falar algumas coisas para você, e você vai falar assim, isso tem lógica, pastor. Então é assim que Deus faz. E sabe por que a gente aprende? É importante a gente aprender, porque a gente precisa aprender a se posicionar na história. Na história que Deus está escrevendo. Porque se eu perguntar aqui a algumas pessoas, qual é o seu posicionamento na história que Deus está escrevendo na Terra? Como você tem visto como Deus está escrevendo na história e como você se insere na história que Deus está escrevendo? Cara, isso vai ser uma pergunta de lascar, eu quero dizer. Se eu chegar aqui, se eu sair andando no meio de vocês e falar assim, como você tem se posicionado com relação àquilo que Deus está escrevendo hoje, na história global, nos acontecimentos, como você está se posicionando? Você vai ficar olhando para mim, esse cara é doido, eu venho aqui na igreja, e ele vem perguntando como é que eu estou me posicionando nessa história. Isso é extremamente importante, a meu ver, na minha concepção. É extremamente relevante.
Porque se eu não estou me alinhando conforme Deus está caminhando, escrevendo na história, eu estou batendo cabeça, amigo. Eu estou empurrando um peso enorme para nada. Porque no final das contas vai dar o que ele disse. Não é o que você pensou, é o que ele falou. Porque é interessante que a gente apanha as profecias e diz assim, rapaz, parece que o mundo está acabando mesmo, porque do jeito que a Bíblia falou está acontecendo. Pois é, do jeito que a Bíblia falou com relação à escatologia está acontecendo. E com relação a tudo que envolve o ensejo desses acontecimentos, como a coisa está convergindo, como é que você está se posicionando? Porque se você não está se posicionando com relação a isso, isso é insensatez. Por isso que Abacuque disse, olha, não é bom que os homens trabalhem para o fogo. Porque você está batalhando para o fogo. Você não está trabalhando em conjunto com o de Deus para que um propósito maior, que não será dissolvido, para algo que não será destruído, não será consumido, não será perdido, você está se postando. Você não vai se frustrar. Você terá uma garantia eterna. Então eu quero que você olhe, não é? Eu quero que você olhe para a Bíblia. Uma coisa que eu quero dizer para você é que quando a gente olha assim, olha, Deus não é injusto, eu já quero tranquilizar você. Então o cara vai trabalhar e vai dar para os outros, e Deus vai pegar e vai dar para os outros. Não é assim. Deus não é injusto. Deus não trabalha na prática da injustiça, filho. Ele não é injusto, ele é luz, não há nele treva alguma. Uma leitura muito superficial faz a gente ter também conclusões, faz a gente tirar conclusões superficiais. Não é isso. Mas também quero dizer que num tempo onde as almas estão tão massacradas, quando a gente ouve um texto desse, que Deus vai favorecer alguém, a gente já fica até complicado. É difícil a gente acreditar. Não é? Porque a gente está vivendo um tempo onde nossas almas estão sendo depredadas todos os dias, de todas as formas, de todas as maneiras. Notícias incessantes, situações, acontecimentos, incômodos, perturbações, dificuldades de comunicação. As pessoas estão difíceis de comunicação. É difícil. Alguém quando fala de você, não é simplesmente falar assim de Alex, ele já ouviu de Alex uma montoeira de troço. Então as pessoas já têm uma barreira imensa para chegar em você, porque já falaram 1 milhão de coisas com relação a você, com relação ao seu cabelo, entendeu? Porque você é isso, você é aquilo, mas não é bonitinho. Entendeu? Agora aguenta, vem para cá, aguenta. Entendeu? Mas é isso, as pessoas já têm 1 milhão de ideias com relação a você. Sequer elas sentaram perto de você e ouviram o tom da sua voz. Mas eles já sabem que você é o mais desgraçado dos homens. Então esse é um tempo muito difícil. E quando fala assim, olha, há uma coisa boa. Se lembra? Jesus de Nazaré. Aí alguém cantou a pedra. Ué, mas poderá? Não foi Natanael que disse? Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Nazaré tinha uma fama terrível. E eu fui a Nazaré. Cara, Nazaré é um lugar legal pra caramba. Diga-se de passagem. Nazaré é um lugar bonito. E o povo tinha uma fama terrível de Nazaré. Ouvia-se falar horrores de Nazaré. Então, quando você for falar dos outros, sabe de uma coisa, já falaram muito mal de você, diz a Bíblia. Entendeu? Então, fica tranquilo aí. Tá bom? Mas é certo que Deus favorece. Não é? Deus é bom. A essência dele é boa. A essência dele é boa. Salmo 34, verso 8 diz o quê? Provai e vede o quê? Que o Senhor é o quê, irmãos? Ele é bom. Esse texto aqui está coberto de bondade. Está coberto de bondade. Mas preste bem atenção. Quando eu leio Eclesiastes, diz, porque ao homem que é bom diante dele. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é bom diante dele? Quem é bom diante do Senhor?
Quem deu a Deus para que depois ele viesse a repartir? Quem é aceitável diante dos olhos dele? Quem é justo? Quem é justo? Quando você ouve ou você lê o apóstolo Paulo escrevendo Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, ele disse: não há nenhum justo sequer. Ele está fazendo menção do Salmo 14. Não há nenhum justo sequer. Todos se fizeram abomináveis. Todos se fizeram inúteis. Não há ninguém bom, irmãos. Não há ninguém bom. Não há ninguém bom. Jesus, quando aquele jovem rico chegou para ele, disse assim: bom mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? O que Jesus disse? Por que me chamas bom? Porque só há um que é bom, que é o Pai. Jesus fez questão de enfatizar a bondade do Pai. Mas todos nós pecamos. E eu gosto muito de falar isso, irmãos, eu gosto muito de repetir isso. Principalmente os crentes, orgulhosos, soberbos, altivos, não somos melhores do que ninguém. Porque muitas vezes eu vejo que na péssima tentativa de evangelização, eles dizem assim: eu vou para o céu, você vai para o inferno. É como se disse: eu presto, você não presta. Na verdade, ninguém presta. E alguns também não gostam de ouvir isso também, que não presta, ninguém presta, meu irmão. Porque todos os pecados separados foram da glória de Deus. Todos nós estamos na mesma condição. Só que aqueles que confessam e creem que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou, Deus deu a eles um direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então eu não tenho de que me orgulhar, porque eu não fiz coisa alguma. Quem fez foi Jesus Cristo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não posso arrogar uma condição melhor por uma coisa que eu não fiz por merecer. Então não há nenhum justo. Eu estou enfatizando isso, irmãos, para não ser mal compreendido. Você que está aqui, salvo Jesus Cristo, batizado, membro da Nova Aliança, membro da Assembleia de Deus, presbiteriano, você pode ser presbibate pentecólico, meu irmão. Todas as denominações fundidas numa só pessoa. Você não é nada mais do que um salvador, um pecador salvo pela graça que você não fez por merecer. Nada mais além do que isso. Você está comigo? Só que tem o seguinte, irmão, eu escrevo aqui: a consciência da nossa condição nos leva à dependência do Senhor. Como eu sei que a minha condição sem a graça de Deus é perdido? Fala assim: perdido. Perdido é perdido, meu irmão. Perdido não é achado. Perdido está perdido. Perdido é um estado. O cara que é perdido não sabe se conduzir. Ah, eu sou perdido, mas sei para onde eu vou. Você é louco. Vai para o hospício, meu irmão. Toma remédio. Mogadon. Vai tomar Rupinol. Fenergan. Vai babar. Você está louco. Como é que um perdido sabe para onde está? Não, eu sei que eu estou perdido, mas eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu sou perdido, mas eu tenho em mim a direção. Como é que um perdido tem direção, rapaz? Perdido, meu irmão, não sabe para onde vai. Perdido é alguém que está distante do Senhor. Perdido está em trevas. Hoje eu estava explicando na escola de líder: não existe meia treva. Você só está na presença do Senhor enquanto você está com Ele, falando com Ele. À medida que você para de falar, já começou a escurecer. Carlinhos, deixa eu te falar. A distância do Senhor, quando você para de falar com Ele 1 dia, 2 dias, 3 dias, já começou a escurecer. Porque Deus é a sua luz. Então, esse negócio de se afastou de Deus porque pecou. Mentira. Você se afasta de Deus quando você para de falar com Ele. Já começou a escurecer. Cientificamente, treva é a ausência de luz. Não existe treva. Você não estuda treva, você estuda luz. Apagou a luz, está em treva. Então não se estuda treva. Treva é a ausência de luz. Então, um passo que você dá para trás na comunhão já começa a escurecer. Já começou a escurecer, você já está com sérios problemas. A gente se vale de certidão de batismo, cartão de membro, isso tudo é porcaria.
A vida com Deus se resume, fala com Ele. Fala com Ele. Confessa. Depois que você confessa Jesus e reconhece-o como Senhor e seu Salvador, há uma necessidade de todos os dias. Fala com Ele. Entra no teu quarto, fala com o teu pai. O teu pai que vê o oculto te responderá. É isso. Se resume. O que é a vida com Deus? Eu ir na igreja, né? Não. Eu ir na escola bíblica, né? Não. Eu fazer parte disso, né? Não. Se você não fizer esse básico, larga tudo. Para tudo. Para. Você está em treva, irmão. E, aliás, posso dizer uma coisa para você? Se você não fala com Deus e vem para a igreja, você vem para a igreja para, me desculpe que eu vou usar, encher a paciência dos outros. Porque você está em treva. Aí você vê treva, você fala de treva, você enche a paciência dos outros, você entende errado, você ouve errado, você sente errado. Me desculpe. Distância de Deus, você fica todo errado. Perdido. Aonde você está na igreja, você está perdido. Pode ter certeza, se você não falou direito com o Senhor hoje, peça misericórdia a Deus, porque o que eu vou falar aqui vai deixar você chateado. Porque você não está com o ouvido afinado. Quem afina o nosso ouvido para ouvir a Deus é o próprio Espírito Santo. Então ele te prepara para você ouvir essas coisas. Se você vem para cá nu e cru, filho, vai dar esbarrada. Vai te complicar. Você vai falar assim, esse cara é louco, ele é doido. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não compete com você. Ela é maior do que você. Então, para você não perder para ela, a sua estratégia, a estratégia de sua alma, sabe o que é? É falar, não quero ouvir isso, não preciso ouvir isso. Claro, perdido. Entendeu? Entendeu, brother? A parada é louca. Entendeu? Está captando a mensagem? Perdido. E se eu tenho consciência dessa condição, irmãos, isso é sublime. Isso é sublime. Isso que eu falei aqui parece ser ruim, mas é a nossa salvação, porque se eu tenho consciência de que eu sou perdido, eu tenho que lançar mão de uma dependência de quem pode me encontrar e me achar. Porque a partir do momento que você não se acha perdido, pronto, você está com o GPS na sua mão. Você já viu quando você sai? Quem tem GPS sabe. Você dá o endereço, você sabe. Eu sei onde eu estou. Se você sabe onde eu estou, porque ele fica falando, seu GPS, você está aqui, ó, você está aqui. Entendeu? Aí, e eu vou para lá. Aí eu vou para cá. Isso é a nossa morte. Quando eu sei que eu estou perdido, eu vou lançar a mão da obra da cruz. Eu vou lançar a mão de tudo aquilo que Jesus fez. Vou me livrar do meu pior inimigo. Quem é o nosso pior inimigo? Quem é o nosso pior inimigo? Fala o nome dele. Você mesmo. Aí, meu amigo, eu vou precisar que Deus me guie todos os dias. Porque não existem homens bons. Existem homens cobertos pela justiça daquele que é bom. E homem que é bom diante dos olhos é aquele homem que se deixa guiar por ele. E se acha onde ele guiou. Onde ele o colocou. Entenderam agora? Você viu que caminho que eu tive que fazer para você compreender o que está escrito aqui? Se você não crê, então, nos seus pendores. O que é pendor, irmãos? Suas inclinações. Porque talvez você vai falar assim, pastor, fala umas palavras difíceis, eu não sei o que significa. Pendor, irmãos, é isso aqui, ó, é pender. Pendor de pender. Se você não crê mais, porque você sabe que a sua essência é má, é perdida, então você não crê quando ela te inclina. Ela diz assim, é lindo, o caminho é lindo, mas você sabe, é perdido, você não sabe para onde vai, sorriso maroto. Eu preciso, irmãos, dizer para ele, Senhor, eu preciso que o Senhor me guie. Cada decisão, por mais simples que seja, cada orientação, cada passo, tudo aquilo que vai se fazer, eu falo, Senhor, é isso mesmo? Está em linha? Está de acordo? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? É esse caminho mesmo que o Senhor quer? Irmãos, decisões simples.
questões simples, das simples às complexas. Você tem tempo, se você tirar todo dia, você dá para falar das simples às complexas. Cada dia nós temos um dileminha, alguém que te faz uma pergunta, e alguma coisa surge dentro da sua casa, uma decisão, uma mudança, uma compra, uma aquisição. Será? Se lembra, Deus está fazendo algo na terra, será que o que eu vou fazer aqui vai ser por um propósito? Ou eu vou gastar, investir energia, vou me aplicar numa coisa que depois está completamente fora daquilo que Deus está fazendo, é insensatez, falta de propósito. Certamente eu vou gastar meu tempo, meus dias, meus anos em algo que não vai produzir alegria. Estão comigo? Amém? Hein? Glória a Deus. Quando eu não creio em mim, eu posso depender do Espírito Santo para ele me guiar naquilo que agrada ao Pai. E certamente isso produz, vou usar uma palavrinha que o mundo gosta muito de usar, isso produz sucesso. Sabe o que é sucesso? É você viver uma vida que não se arrepende de nada. Esse é o sucesso, irmão. É viver uma vida, uma história que você não tem remorso. Que você está onde está, tem o que tem, vive o que vive, sem o menor constrangimento, sem a menor crise, sem a menor minhoca na cabeça, sem o menor remorso, sem nada, em paz. Às vezes o que você tem não é muito, mas é o muito que Deus te deu e você sabe de onde veio e você é grato. Você come o seu pão com paz, você toma o seu café com alegria, você deita na sua cama com alegria no coração. Talvez alguém te ache até que você vive numa miséria, mas você vive completamente contente. Isso é a maior riqueza que um homem pode ter, pode ser. Isso é a maior riqueza que alguém possa ter. Você é o que sempre quis ser, você está no lugar que você sabe que Deus te quer. Talvez você seja açougueiro, faxineiro, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, advogado. Você trabalha numa repartição pública, mas você está onde você pensou que queria estar. Isso é a melhor coisa que tem no mundo. Não jogue isso fora por nenhuma aventura. Glorifica a Deus naquilo que você faz. Você está lá por um propósito, não está lá para ganhar dinheiro. Preste atenção. Quem está num lugar para ganhar dinheiro é miserável. Você é avarento. Você não entendeu ainda. Sua profissão é um instrumento de Deus. Não é a posição que você galgou pelos seus esforços. Não, foi Deus que colocou lá por um propósito. Entende isso? É a melhor coisa que há. Amém? Você entendeu, irmão? Estão entendendo? Eu preciso dizer outra coisa. Eu falei que Deus é o quê? Deus é justo. Deus é Deus de coisas justas. Eu vou citar um exemplo aqui, irmãos. Eu poderia escolher vários exemplos aqui. Vários. Mas Deus trouxe ao meu coração, irmãos, um exemplo de justiça social. Num tempo onde nós estamos ouvindo muito falar de justiça social. Quem lê a Bíblia, irmãos, quando vai lendo, no livro de Levítico, capítulo 25, ele se depara com uma coisa. Deus estabeleceu algo para Israel. Ele disse assim, olha, 49 anos vocês vão viver e trabalhar. 49 anos. Num período de 49 anos, muita coisa acontece, irmão. O cara trabalha, adquire, compra alguma coisa, compra uma propriedade, não é? Se alguém compra uma propriedade, não, rapaz, eu comprei a propriedade, o rapaz estava precisando vender. Por quê? Não, ele teve um problema na família. E aí, rapaz, ele precisou abrir mão da fazenda que o pai dele deixou para ele, mas ele estava com problema, então a família dele teve uma doença, ele precisou vender a propriedade. Alguém empobreceu, que era empresário, alguém tinha uma posse, perde, vai trabalhar de empregado. Não é isso? Você sabe o que está escrito na Bíblia? Leia lá. No final dos 49 anos, no ano 50, começava o ano do jubileu. Sabe o que Deus falou? Sabe, Cassim? Que a propriedade que o cara vendeu, que o irmão comprou dele, sabe o que tinha que fazer? Pega a propriedade e devolve para ele. O sujeito que era dono, que passou a ser empregado, retorna para ele.
O que ficou empregado por pobreza, por alguma dificuldade, o patrão soltava ele, liberava ele. Não poderia haver escravo. Se alguém empobrecesse demais, isso era lei em Israel. Judeu não escravida judeu, porque é uma ordenação da lei. Sabe o que isso acontecia, irmãos? Quando a gente entende isso, isso era o maior projeto de justiça social. Em Israel não tem favelado. Você vai em Israel, você anda toda a nação de Israel. Já andei de cabo a cabo. Não tem mendigo. Não tem favelado. Por quê? Porque existe uma coluna vertebral de justiça social. No cinquentenário, tudo aquilo que foi feito voltava, a propriedade voltava para o sujeito. O que quer dizer? Ele tinha condição de recuperar. Isso não deixava o quê? Que as pessoas empobrecessem, caíssem em miséria extrema. Daria a oportunidade à descendência dele reagir. E havia um equilíbrio nacional. Não haveria pessoas tão ricas e outros tão empobrecidos, em miséria extrema. Vocês estão entendendo? Leia lá, eu não vou ler, o texto é grande, mas se você ler do verso 8 ao verso 55, você vai ficar lendo. É impressionante o que Deus fazia. Até a terra descansada. Então, irmãos, preste bem atenção nas declarações que eu vou fazer, para você entender. Havia o ano do jubileu. Havia? Não é isso? Está instituído. Você lê, está lá. Escrito lá. Mas é importante você pensar que Deus determinou um tempo. Havia um tempo para isso acontecer. E mais uma vez a gente lê aquilo que está em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus determina tempo. Preste bem atenção, irmãos. Você sabe disso, mas não sabe como convém. Deus determina um tempo para as coisas acontecerem. Agora, preste bem atenção. De 50 em 50 anos, no interregno, nesse período, nesse interstício de tempo, você acha que é o seguinte: as coisas iam acontecer de qualquer maneira? Não. O Deus que determina um tempo para as coisas acontecerem, age no meio do tempo. Porque se ele não agir com mão soberana, aquilo que ele falou não pode acontecer. Porque não vai haver condição, não vai haver estrutura. Se houver um interdito muito grande, uma dificuldade muito grande, aquilo não pode ser realizado. Então Deus fala e tange. Ele age tanto no contexto extra, quanto no contexto intra-humano. Quem está aqui comigo aqui? Quem entendeu? Ele estabelece de 50 em 50 anos, vai haver ano de jubileu. Mas tem o período. Então ele tem que agir extra-homem, nas questões estruturais, ele tem que estar com a mão soberana agindo, e ele tem que agir aqui dentro para preparar as pessoas, preparar corações, preparar tudo para que aquilo possa vir a acontecer. É ou não é? É ou não é? Está comigo ou não está? Você está pensando em Deca? Tem que falar, né? Tem que falar. Tem que chamar a atenção das ovelhas. Eu estou achadíssimo, meu filho. Perdido eu estava sem Jesus. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Esse tempo que separava não era um tempo desnecessário, sem ação divina e envolvimento daqueles que observavam o mandamento. Quer dizer, eles sabiam. Então era interessante você, no período de tempo, você saber quando que foi o último e você ficar acompanhando o quê? O mandamento, as coisas, porque você, se você não trabalhasse direito, você ia tomar um susto, Cristiano.
Quando chegasse o tempo, mas agora eu botei o filho na faculdade, eu vou ter que fazer. Mas você não sabia que tinha um tempo para acontecer? Conseguiu entender o que eu estou te falando? Então, quem estivesse observando o mandamento, ele estava sob a ação de Deus, na parte prática da leitura, mas na parte do Espírito que estava tangendo você. Sabe para quê? Para não guiar você de uma forma que você chegasse lá depois numa situação que você não pudesse obedecer aquilo que era estabelecido. Que coisa linda isso, né? Porque a gente lê e não pensa assim. A gente pensa só na letra crua. Mas não começa a perceber o que isso representava, o que representa. Ele tinha que trabalhar. Eu citei um exemplo só. Você imagina que no ano 48 você coloca o seu filho na faculdade de medicina, pagando 12 mil reais por mês, e daqui a 2 anos ele tem que estudar 10 anos, e você daqui a 2 anos você tem que devolver sua fazendinha, sua vaquinha, né, Lori? Sabe o que ia acontecer com você? Você não iria obedecer o mandamento. Porque você fala, Deus não quer isso? Imagina. Mas ele disse, mas estava escrito. Esse é o problema de muita gente que não quer saber o que Deus está falando. Ele vai estabelecendo a sua vida e depois ele começa a achar ruim. E o meio mais fácil de achar ruim com Deus é bater no pastor. Porque Deus ninguém acha para bater, né? Ele vai bater em quem? Uma cabeça grande, igual a mim. E falar que pastor só pensa em dinheiro, que igreja é comércio. Eu não tenho culpa se você é burrécio. Não entende o que eu falece, aí fica falando besteirécio. Entendeu? Sabe, queridos, Deus ia tangendo os corações, guiando nesse período. E outra coisa, a mão soberana do Senhor ia fazendo tudo, operando aonde precisava operar. Porque tinha um controle. Isso tinha que ter um controle externo, um controle de intempéries. Israel circundado de inimigos. A mão soberana de Deus tinha que estar onde? Nesse negócio todinho aí, para fazer o quê? Ter condição de isso poder acontecer. Se estoura uma guerra, como é que ia fazer isso? Você está entendendo, meu irmão? Então preste atenção. Resumindo o que eu falei para você. Deus tem um tempo para fazer as coisas. Você não é bom, não. Aí então você tem que ter dependência dele, para ele te guiar. Porque ele tem liberado palavras. Então ele é o Deus que vai trabalhar dentro de você, para te guiar, para você estar certo, no lugar certo, na hora certa, na condição certa. E ele vai ter que agir em todo o contexto, para fazer tudo que ele falou possa acontecer. E você faça parte de tudo que ele está fazendo. Conseguiu entender? Estão comigo? Quantos estão comigo aqui? Levanta sua mão. Eu estou sendo bem didático aqui, estou dando uma aulinha aqui para você. Aí, irmão. Eu vou lá para agora, Eclesiastes 2, 26. O que ele diz que ao homem que agrada ele dá o quê? Aí você vai entender uma coisa. Ele dá o quê? Sabedoria, ciência e alegria. Linkando com o ano do jubileu. Lembra do intervalo de tempo, Evandes? Nesse intervalo de tempo, Deus está fazendo o que com você? Ao homem que não se vale do que é próprio, da sabedoria que tem, porque ele sabe que ele é perdido, sem Deus ele é perdido, ele lança a mão do Espírito Santo para guiar, porque ele precisa, ele depende disso, porque ele não pode, ele não acredita nas suas inclinações, mas ele crê que o Espírito Santo guia seguramente as águas de refrigério, a pastos verdejantes. Nesse período, vamos usar o jubileu, nesse período de 49 anos, o que o Espírito Santo está fazendo com os homens que dependem de Deus? Trabalhando com eles, para dar a eles o quê? Sabedoria, conhecimento e alegria.
Aos amados de Deus, Deus molda e guia. Aos amados de Deus, Ele tange para que no momento de suas grandes ações, eles estejam no lugar onde tudo há de acontecer. Diferente do que Deus usou o profeta Oséias para dizer de Efraim. Efraim é um filho insensato. No tempo de dar à luz, ele não estava no lugar em que havia de nascer. Houve um descompasso de Efraim. Aos seus amados, Deus trata para que encontre alegria nele, satisfação nele, sejam gratos sempre a ele, se tornando assim um ambiente propício, cheio de alegria, lugar este onde tudo tem possibilidade de acontecer e permanecer. Então é importante, preste atenção, que você seja guiado, preste atenção. É importante porque nesse guiar o Espírito Santo está te dando o quê, João? Sabedoria. Está te dando o quê? Conhecimento. Por quê? Porque você vai precisar no momento onde tudo vai acontecer. Por que que você precisa de alegria? Você já viu alguma coisa brotar em terra ruim, meu amigo? No ano onde Deus determinou para tudo acontecer, você chega lá com o coração amargurado, com a cara emburrada, todo arrebentado, todo lascado, zangado. Cheio de encrenca no coração, coração cheio de teia de aranha, chocando ovo de basilisco, igual Isaías disse. Vai nascer o que nesse lugar? Tem condição de fazer acontecer o que numa terra dessa? Nada. Por isso que a palavra de Deus diz: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Você lembra que eu disse para você que você devia saber se ajustar ao que Deus está fazendo na história? Há um ensejo. Deus é Deus de tempo. Há um tempo determinado para as coisas acontecerem. Eu só usei um modelo aqui de Deus. Tem vários. Tem vários. Se lembra da Sunamita? 2 Reis, capítulo 8. Quem se lembra da Sunamita? Eu lembro de você. Eu queria que você guardasse na sua Bíblia o exemplo da Sunamita, capítulo 8. É algo tremendo, irmãos. Esse texto é algo tremendo. Vou ler, é curtinho, e eu quero ter o prazer de ler para você. Não vai custar. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te, vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra de Deus. Vai vendo, irmãos, tudo que eu falei aqui, os princípios que eu falei aqui anteriormente, todos eles se enquadram aqui. Porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos, há um tempo. Deus determinou um tempo. Deus chamou fome. Houve um tempo. Falou assim: sai daí. Senão você vai passar fome aí. Sai daí. Porque ela foi com sua família e peregrinou na terra dos filisteus. Sucedeu o quê? Que no final dos 7 anos, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificaram um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Vê se tem coincidência nisso. Se lembra que eu falei que o Espírito Santo te guia ao lugar certo? Ela foi. Na hora que Geazi estava conversando com o rei Evandro, ela chegou. Olha só. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher. Este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe o contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo o que era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora.
Deus é lindo, irmão. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Imagine se é hoje. Se o coitado do Eliseu chega para você e fala assim, larga a sua casa, larga tudo, que vai vir um problema aí. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Peregrina por lá, fica lá. Vou fazer o que lá, rapaz? Larga tudo. Você tem um xingamento, né? Que não pode falar. Pastor é maluco? Ela não saiu amargurada. Ela não saiu revoltada. Ela diz assim, e ela saiu e fez conforme a palavra do Senhor pela boca de Eliseu. Ela se livrou de quê, João? Da fome. Era amor de quem? Ela não confiou nos seus instintos. Ela creu no guiar de Deus. Quando ela volta no tempo que Deus determinou. E ela foi a quem? Ao rei. Quando ela chega lá, o mesmo ministério profético que liberou a palavra, estava lá, agindo ainda. Geazi falando para o rei. Ah, porque ela vivificou. Ah, olha ali, olha a mãe do menino. Que coincidência. Tem coincidência? Não. O rei disse assim, devolve tudo para ela. E em 7 anos, tudo que a terra dela poderia produzir, e ela poderia ter de renda, paga ela, que ela não vai ter prejuízo de nada. Aquilo que Deus move, que move em você, você não vai ter prejuízo não, filho. Prejuízo você tem quando você segue a sua cabeça. Prejuízo que você teve é porque você seguiu os seus miolos. Você anda pelo seu nariz. Se ela saísse amargurada, meu irmão, ela não chegaria na hora que chegou, no momento que chegou, sem ter um prejuízo. Você está entendendo? Pastor, por que o senhor está falando essas coisas? Porque nós precisamos entender, irmãos, que as mãos de Deus estão agindo na terra. Se lembra que eu disse para você que Abacuque 2, a partir do versículo 13 e 14, ele está dizendo que não vem do Senhor que os homens trabalham para o fogo. Porque nós temos que trabalhar com propósito, irmãos. Deus quer que trabalhemos, não pela vaidade e ambição, mas por propósito. Pois não está no poder do homem do êxito pleno. O êxito está em temê-lo e se deixar dirigir por ele. Sabe, queridos, não vem do Senhor. Não é que Deus não quer que você trabalhe. Mas Deus não quer que você trabalhe pela ambição comum dos homens. Porque Ele está fazendo coisas na terra. Eu quero dizer para você que você lê a Bíblia e muitas vezes não entende a Bíblia que você lê. Não entende. Quando ele diz assim, o ímpio está amontoando para o justo. O que você está pensando? Vou te citar outros exemplos. Êxodo capítulo 12. Israel saindo do Egito. Os primogênitos foram mortos. Na hora de sair. Aí você pensa, coitadinho do povo. O povo tadinho, saiu, coitadinho. Saiu do povo, vou ler para você. Quer ver? Capítulo 12 do livro de Êxodo. Eu estou antecipando aqui, porque eu quero falar algo e depois eu vou ler um texto que nem está aí. Eu quero que você... No verso 34 até o 36 diz assim, e o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre seus ombros. Levou a sua comida. Isso é a saída do Egito ali. Preste atenção. Olha só o que está escrito na Bíblia. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro, e vestes.
E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes davam o que eles pediam. E o que está escrito aqui? 430 anos, o que eles não pagaram de trabalho escravo, sabe o que Deus fez, Sandrinho? Fez eles pagarem. Você está entendendo? É por isso que você, quando vai entender por que eles fizeram um bezerro de ouro, eles tiraram da onde? Porque quando eles saíram do Egito, eles não saíram todos esmulambados, eles não saíram pelados, eles não saíram tudo leprento, eles saíram com a bolsa cheia, eles saíram vestidos, porque o povo diz, vai embora, toma aqui, ó, toma. E a palavra de Deus diz que a mão, aquilo que eu falei que é a mão soberana, que agiu como? Deus colocou o dedo, vai dar. Não quiseram pagar da maneira certa. Teve que pagar no pregão da justiça. Pagou ou não pagou? E a palavra de Deus diz que eles despojaram o Egito. Eles não despojaram, eles despojaram a nação. 2 milhões de pessoas saíram de lá com a mão cheia. Deus move ou não move? Deus faz que o ímpio amontoe para dar o justo. Deus falou o quê? Sai. O povo saiu, fez o que agradava a ele. Não é que o povo era bom. O povo fez o que ele falou para fazer. Então, quando foi a hora de sair, ele fez o quê? Aí vou utilizar uma palavra. Ele mobilizou. Guarda essa palavra que eu vou dizer. Ele mobilizou os recursos. Guarda isso que eu estou te falando. Ele mobilizou o quê? Repete. Mobilizou ou não mobilizou? Ele precisava construir uma nação. Ele precisava começar uma nação. Essa nação não tinha recurso. Deus fez o quê? É ali, ó. Está na mão deles aqui. Vocês estão começando a entender? Vocês estão começando a entender comigo? Eu vou ler uma profecia de Isaías. Agora a profecia de Isaías vai começar a fazer sentido para você. Isaías capítulo 60. Vamos achar aqui algo aqui. Vamos nos encontrar, porque isso não está ali. Você vai encontrar a mesma coisa. Não vou ler tudo, mas eu vou ler a partir do verso 10. Jerusalém, na minha Bíblia, está escrito assim, é restituída a sua glória. Na minha Bíblia está esse título. Não sei como está na sua. Mas preste atenção, é importante a gente ler isso. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros. E os reis te servirão. Porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Eu já andei pelas ruas de Jerusalém. Eu fui numa praça, uma pracinha, onde tinha muitas crianças brincando. E eu olhei assim, ó, cada lugar tem uma placa fazendo menção de quem doou. Estava lá Edmond Safra. Você lembra dessa família Safra aqui no Brasil? Esse recaço que tem aí? Dono de banco? Banco Safra? Você lembra? Lembra? Ele bota dinheiro em Jerusalém. Eu fiz um curso na Universidade Hebraica. Quando você chega na Universidade Hebraica, está lotado de placa. Quem restaurou isso
Foi fulano de tal. Quem doou isso foi fulano de tal. Por quê? Que eles estão... porque eles são muito... eles são pessoas que doam, são muito bondosas. Isaías capítulo 60. Reis te servirão. Reis edificarão os teus muros. Aí, os nababos do dinheiro estão fazendo o que agora? Manda dinheiro para Jerusalém. E Jerusalém está sendo o quê? Reconstituída. Por quê? O que é isso aqui, irmãos? Vocês aprenderam? Deus mobiliza o quê? Recursos. Você pode falar mal do judeu. Você faz parte desses que milenarmente falam mal deles. Mas está escrito. Vamos lá para você acreditar mais na Bíblia. Reis, porque no meu furor te feri, na minha misericórdia tive misericórdia. As tuas portas terão abertas de contínuo. Jerusalém hoje é visitada direto. Todo mundo vai lá ver. Coisa linda. O que em 70 anos, o que foi feito lá, é uma loucura. Só você indo lá ver. Nem de dia, nem de noite se fecharão. Para que tragam a ti... O que está escrito ali, irmãos? Para que tragam a ti o que, irmãos? As riquezas dos gentios. E conduzido com elas, seus reis. O que Deus está fazendo, irmão? Passa, pode passar mais. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Aí quando você vê o Brasil fazendo aliança com Israel, você está pensando o quê, irmão? Você começa a ficar feliz, tá? Para de dar conversa maluco. Quem dá bom dia é cavalo, meu filho. Qualquer dia está cumprimentando a cama do hospício, hein? Fica felizinho, ó. Esse negócio de Benjamin Netanyahu vir no Brasil. Fica felizinho. Deus, só estou te falando, Deus está fazendo algo. Eu quero que você ligue as coisas. Isso diz respeito a mim e a você. Isso diz respeito a mim e a você. O que eu estou falando aqui, eu tenho absoluta certeza que a minha mensagem aqui ela tem um cunho profético imenso para alertar você. Porque a nação e o reino que te não servirem perecerão, sim, essas nações de todos serão assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro, o bucho, conjuntamente, para ornar o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar em que assentam os meus pés. Também virão a ti, inclinando os filhos do que te oprimiram, e prostrar-se-ão a planta dos teus pés, todos os que te desprezaram, e clamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Em vez de desprezo e do aborrecimento a que foste votada, de modo que ninguém passava por ti, porém em ti uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. E o que está descrito aí? Eu vou parar aqui, coloca aí. Pode ler isso aqui. Esse não, irmã Marás, leia aí. Preste atenção. Há um movimento, quando Deus está prestes a fazer grandes coisas, Ele mobiliza recursos. A mão dele age no seu povo. E a mão dele age no contexto. Para que todas as coisas convirjam para aquilo que ele falou, para que Evandro esteja no lugar certo, na hora certa, na condição certa, e com o coração alinhado para poder viver aquilo que ele falou. Porque se também mobiliza-se recurso, e não estou falando só recurso financeiro, mas toda a condição, e o seu coração não está alinhado, é mais motivo para você continuar fazendo loucura. Mas aquele que é bom aos seus olhos, Deus dá o quê? Alegria, sabedoria e conhecimento. Para você chegar aqui, e quando ele fizer a mobilização,
você tenha condição. Porque havendo uma mobilização, irmãos, de recursos, se o Brasil, se a sua vida, se nós estamos dentro do contexto, estamos andando, não estou falando de política aqui não, eu estou falando de mover espiritual. Se aquilo que Deus tem falado a nós, e nós estamos tendo essa impressão, você precisa se alinhar àquilo que Deus está falando. Você precisa começar a conversar com Deus urgentemente, meu irmão. Você precisa conversar com Deus urgentemente. Porque senão você vai estar errado no lugar certo. Ou fora do time, fora do coração, sem o caráter, para poder viver tudo aquilo que Deus está fazendo. Jeremias 9:24, coloca para mim. Texto lindo, irmãos, versículo lindo. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Pode dizer para todos esses que no Brasil estão achando que vão derrubar, controlar, mover. Não! Quem tem a mão na terra é Deus. Ele faz justiça e juízo na terra. Vai ser o que ele falou. Vai dar o que ele disse. E esperto é quem está perguntando para ele. Para onde? Para onde o vento dele está soprando? Onde a mão dele está trabalhando? Onde o espírito dele está guiando? Para que eu quero estar lá também. Qual é o meu papel, irmãos, dentro desse mover profético? Porque senão eu vou ter um diploma e num lugar fora de recurso. Eu vou ser alguém fora de quem? E que adianta? Você está completamente fora. Você está completamente desajustado da linha da soberana vontade de Deus, que vai agir e está agindo na terra. De que adianta? Você o que for, você ser o que for, e você está no lugar errado, na hora errada, onde Deus não está fazendo nada, porque Deus já foi e você ficou. Acorda, nova aliança. Larga de ser trouxa. A coisa mais inteligente. Tem muita gente achando que nós somos tapados e somos doidos. Acorda. Se está ouvindo aqui, não é conversa de botequim, nem ameaça de dono de bar. Você está entendendo? Acorda. Acorda. É hora de você ligar. É um momento importante da história. É um momento importante da história. Deus está fazendo algo na terra, irmãos. Nesses dias, nós tivemos aqui uma reunião quinta-feira. Quem não veio aqui não sabe do que aconteceu. Algo tremendo. Sabe por que Deus está fazendo aquilo? Porque Ele está fazendo algo na terra. Não é algo da nova aliança. Não é algo para promover a nova aliança. Não! Tem uma mobilização de Deus. Tem uma ação de Deus. Ele está com a mão agindo no contexto externo. E com a sua mão agindo em nós. Para gerar em nós um povo sábio, um povo inteligente, um povo que conhece a Ele, conhece o caminho dEle. E um povo que está cheio de alegria. Para que você seja terra boa. Para que possa brotar tudo quanto Ele vai fazer acontecer. Você esteja no lugar certo. Onde as coisas de Deus possam prosperar em você e na sua mão. Vocês estão comigo? Sabe, irmãos, eu vou terminar aqui. Uma palavra dessa, irmãos, ela tem que nos firmar. Para que a gente não coloque o coração apenas nos nossos ofícios. Nas nossas labutas, está ali, ó. Nas nossas questões pessoais, mas que o busquemos enquanto podemos, para que possamos fazer parte dessa grande mobilização divina. Eu tenho absoluta certeza disso, irmãos. Quero dizer algo aqui, com toda certeza do meu ser. Quem anda guiado pelo Espírito, não anda com a mão pura. E nem vai ficar com a mão pura.
se você anda seguindo a estrela, na sua mão, ou tem incenso, ou tem ouro, ou tem mirra. Alguma coisa você vai ter na mão. Se lembra que eu disse, nós temos a palavra, nós temos o Espírito. Considera o intervalo do tempo, porque não é um tempo. Não é um tempo morto. Esse tempo é importantíssimo. É um tempo de nós adquirirmos discernimento. É um tempo de nós orarmos a Deus diante da palavra, porque Ele está falando e a gente precisa considerar a palavra e falar: Espírito Santo, não me deixe caminhar fora do descrito, porque senão nós vamos ficar completamente errados. Obrigado, sem querer. Quem encontra a esposa acha o favor do Senhor. Não é à toa que está escrito isso. Você está bonita para danar hoje. Meu Jesus. Verdade, mau caminho. Mal? Do bom caminho, então. Me desculpe. Vamos ficar de pé, irmãos? Cada ovelha tem um pastor que merece, irmão. Feche seus olhos aí. Vejo isso, irmãos. Cadê aqueles meninos que tocam ali? Faz um sol maior lá para mim. Lá. É porque eu pedi ele para fazer um sol maior, porque eu quero cantar um negócio aqui. Irmãos, sabe que eu entendo, deixa eu falar aqui uma coisa muito pessoal aqui para você. Quando Deus trouxe isso ao meu coração, eu falei assim: gente, eu acho que eu vou falar um negocinho mais ou menos lá hoje. Mas à medida que eu fui caminhando, hoje eu cheguei ali cedo, fui reler isso, falei assim: meu Deus do céu. É muita bondade de Deus, irmãos, com a igreja no norte e noroeste fidelense, do estado do Rio, em São Fidélis. Se você procurar, às vezes eu pergunto, estou em algum lugar, eu falo assim: você é de onde? Eu falei: São Fidélis. Onde fica isso? Aí às vezes dá vontade de falar assim: lá onde Judas perdeu a bota, eu venho fazer a curva. Mas sabe que é uma alegria que eu quero compartilhar com você? Eu vejo como Deus é poderoso, porque onde você estiver, se você dobrar o joelho e falar com Ele, Ele fala com você. E eu quero dizer algo para você, que isso é algo tremendo da parte de Deus. Está sendo liberado aqui. Talvez alguns possam não crer. Mas isso deve consolar o nosso coração profundamente enquanto igreja. Porque Deus está falando. Sabe por quê? Ele te ama. Isso tem que ser norte para nós. Isso deve nos levar, sabe o quê? À oração. Ao sairmos daqui, a uma reflexão: gente, eu preciso começar a orar, porque eu quero encaminhar toda a minha história. Não é só o meu trabalho, toda a minha história. Eu falei, eu tenho que sentar agora com o Espírito Santo e falei: Senhor, Tu estás fazendo algo na terra. E eu não posso encaminhar do meu jeito, porque eu quero chegar no lugar certo, na hora certa, onde tudo vai acontecer. Eu quero chegar lá juntinho. Eu quero ser como a sunamita. Eu quero ser como a sunamita. Eu quero chegar na hora certinha, no cumprimento da palavra. Porque, irmãos, sempre tem o término dos 7 anos de ensino. Sempre tem. Sempre tem o término de uma etapa de aprendizado, onde você aprendeu sabedoria e ciência. E você sempre vai chegar nessa final da etapa com alegria, com bom siso, com mais paz. Porque às vezes, irmãos, a falta de sabedoria gera muita falta de paz. A gente reage
muito, muito mal e a gente acumula intriga, acumula problema. Mas a sabedoria, irmãos, ela outorga muita paz ao nosso coração. Então eu vejo que é amor de Deus para nós. Agora, também sei que Deus não vai te obrigar a nada. Você pode seguir o caminho que você quiser. Você pode fazer como você quiser. Você pode encaminhar a sua história do jeito que você quiser. Usar a vida do jeito que você quiser. Mas sabe, é só não reclamar depois. Porque Deus está falando. Deus está liberando a sua palavra. Eu quero encaminhar os meus dias de maneira com que o Senhor Deus... Baixa só um cadinho, só baixa um cadinho. Eu quero encaminhar os meus dias de maneira que eu acerte. Eu quero encaminhar o ministério. Eu quero tomar decisões, as mínimas que sejam, que estejam alinhadas com Ele. Feche seus olhos aí. Fale com Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que enviou seu filho para morrer em meu lugar. Diga isso, Deus te ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Consegue entender o amor de Deus, irmão? Consegue ver a manifestação do amor de Deus sobre a sua vida? Ele não te deixa andar à escura. Ele não está deixando você andar nesse tempo onde as notícias parecem ser muito maiores e piores do que qualquer manifestação de bondade. Mas Deus está agindo. Ele está agindo, irmãos. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, abra o seu coração para Ele. Sabe, Ele tem um caminho. Ele está agindo lá fora, mas Ele está agindo dentro de você. Ele quer fazer convergir a sua vida para todo bem, porque Ele faz justiça e juízo na terra. Ele quer que você saiba disso, que Ele é Senhor. Que você se glorie, dê glórias a Deus. Quando você ouviu uma notícia ruim, fala glória a Deus, porque maior do que isso é o nosso Deus. E Ele sim deve ser glorificado, porque Ele faz juízo e justiça na terra. E Ele se compraz, Ele se alegra em fazer isso. Não vai permanecer, não vai perdurar. Tem um tempo, meu irmão, que Ele faz cessar a injustiça. Tem um tempo, meu irmão, que Ele faz pagar a injustiça. Ele faz o acerto de conta. Ele resolve a conta, meu irmão. Ele diz na sua palavra que o nosso trabalho não será vão dele.
Nós não trabalhamos em vão, irmão. Ei. Deus me ama. Claríssimo. E o seu amor É tão grande, incondicional. Ele me ama. está sempre de braços Abertos pra mim. Ele me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus, Ele me ama. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh, Jesus. A única pergunta que talvez seja pertinente eu fazer aqui é aquela que eu fiz no começo. Se eu te perguntar agora, onde você está dentro desse planejamento? Você acha que tem algo mais importante na vida que saber qual é o lugar que eu estou hoje dentro desse grande projeto que Deus está realizando na Terra? Deixa eu te perguntar, você vai querer ficar no deserto, meu irmão, olhando? Porque simplesmente você seguiu o seu próprio caminho. Porque o homem soberbo, diz a Bíblia, o homem que confia no seu braço, ele não verá quando vem o bem, diz Jeremias 17. Ele não verá quando vem o bem. Irmãos, a Bíblia se interliga toda. Mas o homem que faz o que agrada a Deus, que segue a direção do Espírito, quando vem o bem, ele sabe que está chegando. Tem alguma coisa, irmãos, falando no meu coração, está chegando o tempo. Deus está se mobilizando. E eu quero te perguntar, você seria capaz hoje de admitir, assim, eu tenho vivido muito mais para as minhas coisas, para o meu trabalho, eu tenho tentado atrair Deus para as minhas coisas, para os meus negócios, para os meus intentos, para os meus sonhos? Você tem coragem de admitir isso? Pedir perdão a Deus, falar, Senhor, eu preciso me alinhar àquilo que o Senhor Deus está fazendo na terra. Sabe por quê? Porque o que Deus está fazendo aqui não é dizer que você está errado. Ele te ama, Ele está te chamando para o lugar certo. Ele está querendo posicionar você. E Ele está dando a oportunidade de você se acertar com Ele. Porque a palavra dEle é liberada, o Espírito dEle está aqui. Então você jovem, você adulto, fala assim, você tem oportunidade de se alinhar e falar assim, eu quero me alinhar. Porque eu quero estar no lugar onde todo recurso divino, que não é só o recurso financeiro, eu não estou dizendo isso, mas o recurso intelectual, o recurso emocional, o recurso espiritual, porque vai haver uma mobilização. Aonde Deus se moveu, meu irmão, tinha direção, tinha sabedoria, tinha ciência, tinha alegria, tinha festa. Deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. É sinal que no deserto podia ser deserto, mas não ia faltar alegria para o povo festejar no deserto. Então Deus está te chamando. Se você tem coragem de admitir isso, se você fala assim, Senhor, eu tenho, você não vai fazer nada para mim não, você não precisa fazer nada para mim, eu sou apenas um porta-voz. Mas sabe, isso é um ajuste para nós. Sabe por quê? Para que a gente não fique aqui desalinhado, que a gente não fique aqui entristecido, a gente não fique aqui sem vibração, sem alegria, a gente achando que nós, irmãos,
Bendito seja esse lugar onde Deus tem falado conosco. Aqui é um lugar que nós deveríamos estar saltando, dando glória a Deus. Sabe por quê? A gente devia vir assim, ó. Meu Deus, Deus me ama. Ele está nessa terra, me panhando, me pinçando a dedo, me falando estas coisas, me dando oportunidade. Eu quero dizer para você que está começando a dar os primeiros passos, eu quero dizer, que privilégio para você. Deus te trouxe, da onde te trouxe, te tirou da onde te tirou. Por quê? Por um grande livramento. Para fazer você participante de tudo quanto Ele tem a fazer. Tudo que Ele quer fazer. Deixa Deus se mover. Deixa Deus se mover. Deixa Deus se mover. Deixa Deus se mover aí onde você está. Deixa Deus se mover no seu coração. Não fique inerte. Deus está se movendo, irmãos. Deus está se movendo. Deus está se movendo, irmãos. Deus está se movendo. Deus está se movendo. Você está falando com o Senhor? Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Nós glorificamos a Jesus, que enviou seu Filho para morrer em meu lugar. O Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Glória a Deus. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar. Alex, ora para nós aqui. Nós vamos orar, irmãos. Meu coração está muito alegre. Muito alegre com o Senhor. Meu coração está cheio de gratidão a Ele. Ele é bom, irmãos. Ele é bom. Ele está nos guiando. O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Jesus, como o pastor disse, nosso coração está muito alegre nessa noite. Nosso coração está grato porque o Senhor tem confirmado. A palavra tem sido liberada e o Senhor tem confirmado isso em nosso coração. E todos aqueles que estiveram aqui, que estão aqui, estão atentos àquilo que é falado, àquilo que foi ministrado aqui, Deus. Que venham entender, que venham guardar no íntimo do seu coração e nunca mais se esquecer de que o Senhor é um Deus que mobiliza recursos. Basta nós nos relacionarmos com o Senhor. Basta termos um contato com o Senhor. Basta termos intimidade contigo e entendermos, ó Pai, o que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. Nos dê, ó Pai, compreensão, não ciência humana, mas sensibilidade para entender o que o Senhor está fazendo e falando, Deus. Existe um mover neste lugar, existe um mover agora sobre nós, existe uma nuvem sobre nós, e nós precisamos, ó Deus, estar atentos a isso. E o meu clamor nesse momento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós viemos guardar isso em nós, porque nós somos, ó Pai, um povo que se esquece muito rápido, muito fácil daquilo que é ministrado, daquela palavra que é liberada. Que nós viemos gravar isso em nosso coração, que nós viemos entender onde é o nosso lugar em meio a tudo isso que o Senhor está fazendo. E se nós não entendemos ainda, ó Pai, abra a nossa mente para compreendermos, ó Deus. Se nós estamos no caminho correto, se nós estamos na posição que o Senhor quer que nós estejamos,
dentro, ó Pai, dessa mobilização que o Senhor está fazendo, enquanto igreja, ó Pai, eu quero juntamente com meus irmãos dizer: eis-nos aqui, Deus, nos coloca onde nós devemos estar, em meio a todo esse mover, nos coloca onde nós precisamos estar, onde o Senhor quer que nós estejamos, Deus. Espírito Santo, nós não queremos e não podemos perder o ritmo de tudo isso. Existe um mover sobrenatural acontecendo, existe algo acontecendo e nós não podemos nos perder. Não nos deixe, ó Pai, olhar nem para a direita nem para a esquerda. Existe uma nuvem se movendo e nós precisamos estar debaixo dessa nuvem, Deus. Precisamos compreender a importância disso. Jesus, move as nossas pernas, nossos pés, move os nossos pés. Se estiverem parados, nos sacode, porque nós precisamos andar e estar debaixo dessa nuvem. Espírito Santo, como o Senhor fez aqui quinta-feira, o Senhor tem confirmado hoje, e o meu clamor, Pai, que isso seja algo constante em nós, não um movimento passageiro, não, algo constante. Algo que vai perpetuar a tua graça, a sua glória sobre nós, até que o Senhor venha nos buscar. Porque esse é chegado o tempo de um mover sobrenatural sobre nós enquanto igreja. E o Senhor vai nos preparar para a tua vinda. Essa é a nossa aspiração, é isso que arde em nosso coração, vermos o Senhor face a face. E nós queremos estar alinhados a isso, alinhados a esse mover. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está alegre com Jesus? Dê um abraço no seu irmão que está do seu lado aí. Libere uma palavra de vida para ele. Libere uma palavra de vida para ele. Como igreja, irmãos, nós temos que estar ligados. Terça-feira, sala de oração e intercessão. É tão importante, irmãos. Precisamos estar com nossas antenas ligadas para os céus. Porque Deus está guiando o seu povo. Deus está guiando o seu povo. Aleluia. Atenção, todos os jovens e adolescentes aqui na frente, por favor. Precisamos dar um recado a vocês. Todos os jovens e adolescentes.